Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse é aquele programa para quem quer se aproximar de Deus, para quem gosta de ouvir textos cristãos inspirados, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Nesse mundo de hoje, muitas pessoas estão se sentindo tristes, deprimidas, ansiosas e abandonadas. É comum ouvir reclamações do tipo: eu não sou amado, ninguém liga para mim, minha vida não tem sentido. E esse sentimento tem se espalhado por todo lado. Eu pessoalmente acredito que a principal razão desse vazio interior está relacionada ao individualismo do ser humano moderno. Nos últimos tempos, as pessoas se tornaram muito individualistas. O ser humano está cada vez mais egoísta, se concentrando mais e mais em si mesmo, na sua realização e na sua própria felicidade. São poucos os que ainda se preocupam com o próximo e se esforçam para ajudar os outros. E isso está bem de acordo com o que Jesus disse aos seus discípulos sobre os últimos dias, lá em Mateus 24:12. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. E Paulo também escreveu sobre isto em 2 de Timóteo 3, 1-4. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, arrogantes, de língua suja, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E esse é o retrato de uma grande parte da população mundial. Pessoas que não se importam mais com os outros, só com si mesmas. Eu me lembro de antigamente como as reuniões familiares eram alegres, as casas estavam sempre cheias de parentes, amigos e conhecidos. Eu aprendi com meus avós e pais a ajudar os outros sempre que pudesse, e sem esperar nada em troca. Meu avô Concécio tinha até um ditado que eu não gostava. Ele dizia: faça o bem, não olhe a quem, e vira a bunda que o bem vem. Eu não gostava porque acreditava que se fizesse o bem, sempre receberia o bem em troca. Mas ele sabia por experiência que mesmo se esforçando para ajudar as pessoas, algumas vezes era prejudicado. Mas isso também nunca o impediu de fazer o bem e de ajudar sempre que podia. Só que hoje em dia as pessoas estão mais interessadas nos seus próprios sentimentos e desejos. Elas se sentem desprezadas, que ninguém as ama e que ninguém se importa com elas. Mas elas também não se importam com os outros. Não têm o menor interesse em ajudar quem quer que seja. Querem ser cuidadas e mimadas. Exigem ser aceitas e respeitadas, mesmo que não respeitem os outros. E não foi isso que Jesus ensinou. Não foi este o exemplo que ele deu. Está escrito em Efésios 5, 1 e 2. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Quem não conhece a história de Jesus acha que ele foi morto pelos seus inimigos, mas quem conhece sabe o que ele disse em João 10:18. Ninguém tira minha vida. Eu a dou espontaneamente, tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Ele se entregou por nós e disse em João 10:11, eu sou o bom pastor,
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Este foi o seu exemplo, e logo antes de subir ao céu, ele pediu, João 20, 15, 16 e 17, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Cada cristão vivo aqui na terra deveria atender a esse chamado, deveria se esforçar para ajudar e cuidar das ovelhas do Senhor, principalmente daquelas que estão perdidas nesse mundo, que ainda não conheceram Jesus e não foram libertadas por ele. Quando contou a parábola do bom samaritano, Jesus estava explicando esse conceito de ajudar quem você encontra pelo caminho, mesmo que não seja um conhecido ou amigo. Mas ao invés disso, muitos cristãos estão mais preocupados com si mesmos, com a sua salvação, purificação e santificação. Eu falei disso no programa que foi transmitido aqui na rádio no dia 24 de julho, então não vou ficar me repetindo, mesmo porque o tema aqui é outro. Estou falando daquele sentimento de pobre coitado que a maioria das pessoas desse mundo gosta de sentir. Parece que virou uma febre a tal insatisfação, que traz junto consigo a ansiedade, o medo e a necessidade de carinho e atenção. E toda essa insegurança vem daquele sentimento ardente de se satisfazer acima de tudo. O mais importante é atender ao seu próprio desejo por satisfação. Eu preciso ser amado. Eu preciso ter as minhas vontades realizadas. Eu preciso ter tudo o que desejo ou então não vou ser feliz. E assim o ser humano moderno decidiu que nada nem ninguém é mais importante do que ele mesmo. E o ego dominou a mente e o coração das pessoas. Mas Jesus avisou em Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este vai achá-la. E ele ainda completou nos versículos seguintes, 26 e 27, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho de Deus virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um segundo suas obras. Essa recompensa aqui é por aquilo que você faz pelos outros, não por si mesmo. Como Paulo recomendou lá em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, antes cada um busque o de outros. E é por isso que as pessoas se sentem insatisfeitas, inseguras, desprezadas e tão ansiosas por algo a mais nas suas vidas. Porque buscam o que não pode preenchê-las. Salomão explicou lá em Provérbios 27, 20, os olhos dos homens nunca se satisfazem. Nós fomos criados por Deus e por isso fazemos parte dele. Temos em cada um de nós o sopro da vida que veio de Deus. Foi Ele que nos deu um espírito, como diz o Salmo 104, 30. Quando envias o teu espírito são criados, e a face da terra se renova. Todo dia novas vidas são criadas e este mundo é renovado, mas o plano do inimigo de Deus é destruir toda a criação. Então ele confunde os seres humanos e os guia a se afastarem de Deus cada vez mais, buscando apenas os seus próprios interesses e a satisfação dos seus desejos. Eu quero fazer uma explicação aqui. Eu, Concécio, não sou contra a satisfação dos nossos desejos. Nós vivemos no mundo físico e o nosso corpo tem desejos normais que foram colocados nele por Deus. E Deus gosta de nos dar alegria e satisfação, principalmente quando andamos perto dele.
Como diz o Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Mas claro que estou falando de desejos saudáveis. Se você deseja fazer o mal a uma pessoa, Deus não vai aprovar o seu desejo e nem te ajudar com ele. Qualquer desejo mal do seu coração não agrada a Deus. E por isso é que é tão importante conhecer bem a Deus. Porque as igrejas estão cheias de doutrinas e ensinamentos corrompidos que proíbem as pessoas de aproveitarem as coisas boas que Deus criou para nós. Como Paulo explicou muito bem na sua carta aos Colossenses, Colossenses 2:16-22. Que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra do que virá. A realidade está em Cristo. Ninguém os proíba das alegrias, usando a desculpa da humildade, forçando a adoração a anjos e afirmando que é melhor que você porque tem visões. Essas pessoas são como qualquer outro ser humano. Elas não estão ligadas a Cristo, mas vocês já morreram com Ele e por isso estão livres dos princípios que dominam este universo. Então, por que vivem como se fossem desse mundo? Por que obedecem às regras como não toque, não prove, não use? Tudo isso tem a ver com as coisas que vão desaparecer pelo uso. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventaram. Então, pelo que a Bíblia ensina, não estamos proibidos de aproveitar as coisas boas desse mundo. Mas o problema foi que a igreja deu tanta importância para o autoaperfeiçoamento do ser humano e criou tantas proibições que as pessoas formaram uma opinião totalmente errada de Deus e foram convencidas de que seriam mais felizes se o abandonassem e buscassem os seus próprios interesses. Mas como citei aqui antes, Marcos 8:36, que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? O inimigo de Deus não quer que o ser humano se una a Deus. Ele não quer a sua felicidade. Ele quer é te destruir, te afastar de Deus e te condenar à maldição eterna junto com ele. E por isso insiste que o segredo para a felicidade está em se afastar de Deus e buscar os seus desejos. Mas o que Jesus disse lá em Mateus 6:33? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão dadas a vocês. Ou seja, primeiro procure fazer as coisas que agradam a Deus, e isso não tem nada a ver com os sacrifícios e cerimônias religiosas, mas tem tudo a ver com o seu relacionamento com as outras pessoas. Paulo explicou um pouco na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1, 2, 13 e 14. Vocês foram ressuscitados com Cristo, então busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá de cima e não nas que são da terra. Tenham paciência uns com os outros, perdoem uns aos outros. Se alguém tiver uma reclamação contra o outro, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também. E o mais importante, estejam cheios de amor, que é o que os mantém unidos com perfeição. O que interessa para Deus é o amor que você tem por Ele e pelo próximo. Esses são os dois mandamentos mais importantes. Todos os outros dependem deles. Foi Jesus que disse isso lá em Mateus 22, 37 a 40. Então a resposta para o vazio do ser humano é o amor. Quando o mundo me desaponta, nem amigos
esperança encontrar meu caminho, como vou encontrar? Me diga, meu caminho, como encontrar? Se a esperança em minha vida é em vão e um vazio senti no coração, o meu caminho, como vou encontrar? Me diga, meu caminho, como encontrar? Às vezes me sinto abatido, desanimado e sozinho. Será que o amor é a resposta que busco? Será que o amor é o caminho? Se tudo está desfeito e você se sente vazio, verá que o amor é a resposta que busca. Verá que o amor é o caminho. Verá que o amor é o caminho. Verá que o amor de Deus é a resposta. Verá que a resposta é o amor. Esse é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre aquele sentimento muito comum nas pessoas hoje em dia, que é aquela necessidade de ser amado, aquela insegurança, um sentimento de abandono e pena de si mesmo. Tem muita gente que se sente assim e todo mundo realmente precisa de amor, não tem como negar. O ser humano foi criado para amar e sente falta quando não recebe amor. Mas existe uma fórmula que Deus criou para você sempre receber muito amor. Só que a maioria das pessoas não conhece essa fórmula ou prefere ignorá-la. O grande segredo é dar amor. Amor é como um perfume. Se você passar nos outros, vai ficar perfumado também. Quando o ser humano busca a sua própria alegria, ele não encontra. Porque foi Deus que definiu as regras que regem o amor, tanto no céu quanto na terra. E Jesus veio para nos ensinar como amar. Ele não ficou só falando, deu o exemplo. Ele foi o exemplo vivo de cada sermão. Vou ler aqui para vocês a fórmula do amor. Lucas 6, 27 a 38. Amem os seus inimigos. Façam bem aos que fazem mal a vocês. Abençoem quem amaldiçoa vocês. Orem pelos que falam mal de vocês. Se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. Se tirarem sua capa, deixe que levem também a túnica. Dê para qualquer que te pedir, e se alguém tomar o que é seu, não peça de volta.
Façam aos outros da mesma maneira que querem que eles façam a vocês. Se amarem só quem os ama, que recompensa vão receber? Até os maus amam quem os ama. Se fizerem o bem só a quem faz o bem a vocês, que recompensa vão receber? Até os maus fazem isto. E se emprestarem àqueles que pagam de volta, que recompensa vão ter? Até os maus emprestam para receber de volta. Mas ao contrário, amem os seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar receber nada. Então será grande a sua recompensa, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bom até para os maus e ingratos. Sejam misericordiosos, como o seu Pai que está no céu é. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Boa medida, reforçada, sacudida e transbordante, generosamente vocês receberão. Pois com a mesma medida com que medirem, vocês também serão medidos. O segredo está em dar para receber, fazer aos outros como queremos que eles façam conosco. Ou seja, se você fica querendo só receber amor, acaba não recebendo nada. Mas se decide dar amor, aí então começa a receber. É aquela velha lei do retorno escrita em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isto ele também vai colher. Se você é uma pessoa egoísta que só pensa em si mesma, não liga para ninguém, e todo mundo tem que atender aos seus interesses, adivinha o que você vai colher? Egoísmo, desprezo e solidão. Se você não oferece amor, não recebe. A fórmula é: dê e receberá. E Jesus ainda prometeu que se você der, vai receber uma boa medida, reforçada, sacudida e transbordante. Já viu alguém enchendo um saco de farinha? A pessoa sacode, bate e aperta para caber mais. E é assim que Deus te recompensa, quando você decide deixar de lado os seus próprios interesses para atender aos interesses dos outros. Mas não adianta fingir que está sendo agradável, fingir que está dando amor, fingir que tem paciência. Nada disso funciona. Deus não é um ser humano bobão. Ele conhece os seus pensamentos mais escondidos lá no fundo do seu coração. E é por isso que é tão importante ser sempre sincero com Deus. Não tem como mentir para Ele. Salmo 139, 1-4. Ó Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor conhece tudo. Então, partindo desse princípio, fica muito mais fácil. Ah, pelo contrário, fica muito mais difícil. Deus sabe de tudo. Sim, Ele sabe, mas Ele sempre soube. Você é que ficava se enganando, achando que Deus não sabia o que você pensava. Você achou que podia esconder os seus pensamentos dele, esconder suas atitudes, suas intenções. Mas é porque você não procurou conhecer o seu Deus. Não leu a Bíblia como deveria. Você pensou que se fosse na igreja uma vez por semana estava tudo bem. E fica tudo bem, mas só com a sua consciência, não com o seu relacionamento com Deus. E muito menos com o seu conhecimento a respeito dele. Se tivesse lido Mateus 9:4, ia saber que está escrito lá. Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que vocês pensam mal nos seus corações? Ele, quando estava aqui na terra, conhecia os pensamentos de todos. Sabe por quê?
porque Jesus é Deus, Ele é o Criador. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Jesus não está morto, ele ressuscitou, subiu ao céu e está lá ao lado direito de Deus. E conhece tudo sobre você. Ele sabe muito bem o que você precisa. Ele quer muito te dar alegria, amor e paz. Ele quer que você seja feliz aqui na terra e depois no céu ao lado dele. Ah, mas então por que ele não resolve todos os meus problemas? Porque você está na escola, a escola da vida. E você precisa aprender muitas e muitas lições sobre esta vida aqui na terra. Precisa aprender a amar, dar amor, perdoar, ser paciente, se sacrificar pelos outros, ajudar quem precisa. Tem que aprender um monte de coisas aqui para quando chegar lá em cima, depois que morrer, pelo menos chegar um pouco preparado para o que vai encarar, para a vida eterna que vai viver com Jesus no céu. Se você se recusar a aprender aqui, não vai perder a salvação. Você ainda vai para o céu, porque a sua salvação foi garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ok, tudo certo. Mas aí você chega lá igual um peixe fora d'água. Não sabe nada sobre o lugar, não ajudou ninguém aqui nesse mundo, o que significa que não vai ter nenhuma recompensa lá. E ainda vai encarar o Filho de Deus, que sofreu e morreu por você, sabendo que no seu coração você não deu a menor confiança para ele aqui na terra, e ainda fingiu de bobo, fazendo só o que queria, reclamando dele e desprezando todo mundo, achando que as pessoas tinham que te respeitar, te agradar e fazer as suas vontades. Viveu a vida inteira pensando que Deus não estava vendo nada do que você fazia, pensando que ele não tinha a menor ideia do que você pensava, e ainda viveu desprezando tudo o que Jesus fez por você e tudo o que ele esperava que você fizesse pelos outros. Porque ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Só que você não quer nem saber desse plano e quer que ele faça tudo o que você quer. Deus tem que fazer as suas vontades para você ser feliz aqui na terra, e quando chegar lá, aí você agradece. Se é assim que você pensa, quando chegar no céu você vai ficar com uma cara de panaca para toda a eternidade. E não é isso que eu quero para mim. E já que nós vamos passar a eternidade com Deus, graças a Jesus, é melhor nos prepararmos para a nossa vida lá. E Deus não exige muito de nós. Ah, você está de brincadeira. É muito difícil seguir tudo que ele manda. É difícil seguir o que Deus pede ou o que a sua igreja exige. Porque existe uma grande diferença entre o que está escrito na Bíblia e o que os homens criaram para controlar e escravizar os cristãos dentro das suas organizações religiosas. Mas eu sei muito bem que não é fácil seguir a Deus, realmente, porque nós, seres humanos, estamos muito acostumados a fazer a nossa vontade ao invés do que Deus nos pede. Eu falei sobre obediência no último programa. Se você me acompanha aqui, então não preciso ficar me repetindo. De qualquer maneira, ainda que não seja fácil seguir o que Deus espera de nós, vale a pena o esforço, porque vai ser uma enorme alegria escutar aquelas palavras que Jesus falou em Mateus 25:21. Bem está, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Servo bom e fiel, entra agora na alegria do Senhor. Se ajuntou os seus tesouros no céu, então no céu receberá seu galardão. Muito bem, servo bom e fiel, muito
amado, seja fiel até a morte chegar. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, amigo meu. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, amigo meu. A verdade é que esta necessidade de ser amado que todas as pessoas têm sempre existiu, desde que o ser humano foi criado. A diferença é que hoje em dia a maioria das pessoas só quer saber disso, é a prioridade. Todo mundo quer ser amado, cuidado e mimado, mas não quer levantar nenhum dedo pelos outros. Amar a Deus ficou fora de moda e amar o próximo caiu no esquecimento. Afinal de contas, o mundo gira em torno do egoísmo. Cada pessoa se acha o centro do universo e a razão da existência de todos os outros. Mas isso não passa de uma ilusão e só adoece o ser humano. A pessoa que não sabe viver para os outros é como o sujeito voando bem alto num balão. Ele vê todas as pessoas pequenas abaixo dele. E aos olhos de todos ele é pequeno. E esta é a realidade de muitos hoje em dia. As pessoas vivem isoladas nos seus mundos, lutando pelos seus próprios interesses e desprezando todos ao seu redor. Perdem assim o respeito por Deus, não se alimentam espiritualmente e vão morrendo por dentro. Se acham iluminados e cheios de sabedoria, mas estão apenas cheios de si. Em Mateus 6, Jesus nos aconselhou a guardar nossos tesouros no céu. E depois ele disse, Mateus 6, 21 a 23. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Enquanto se acham iluminadas, essas pessoas que se afastam de Deus vão afundando na sua escuridão e vão morrendo por falta do verdadeiro amor e da verdadeira luz divina. Não adianta ficar querendo receber amor e ao mesmo tempo se afastar de Deus. Está escrito em 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ah, mas eu gosto de ser amado. Ser amado é uma coisa, amar é outra. Quem sabia muito disto era São Francisco de Assis, e inclusive escreveu a receita para a felicidade na sua famosa oração Senhor, fazei de mim. Prestem bem atenção na letra dessa música. Onde a dúvida que eu lave a fé, onde há ódio que eu lave amor, onde há ofensa
Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Se estiver gostando e quiser mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 319-9690-3688. 319-9690-3688. Hoje estou falando sobre aquela necessidade de ser amado, aquele sentimento de abandono, insegurança e pena de si mesmo que muita gente sente hoje em dia. Sei que é natural do ser humano o desejo de ser amado. É uma carência que veio com cada um de nós. Mas a verdade é que fomos criados com um vazio que só pode ser preenchido por Deus, porque só Ele é que tem o verdadeiro amor. Porque Deus é amor. Esta é a essência dele. Ele cria por amor, cuida com amor e perdoa porque ama. Então, quando o ser humano tenta preencher a sua necessidade por Deus com sua própria satisfação, ele continua vazio. Quando despreza a Deus, a pessoa despreza o verdadeiro amor. E quando sai pelo mundo buscando ser amada, não encontra amor verdadeiro. Só consegue satisfazer desejos fúteis que lhe foram ensinados como fórmulas de autossatisfação, mas que na verdade não satisfazem nada, só dão uma alegria momentânea. Como Jesus disse para a mulher samaritana à beira do poço, em João 4, 13, 14. Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Só em Deus você vai encontrar a satisfação total para todos os seus desejos, até mesmo os desejos carnais. Sim, eu gosto muito de citar aquela passagem sobre a entrega dos dízimos anuais, não para defender o dízimo, mas porque ela mostra como Deus queria que as pessoas aproveitassem dos prazeres desse mundo. Eu citei ela no último programa. Está em Deuteronômio 14, 22 a 29. Deus queria que as pessoas aproveitassem as coisas que elas gostavam junto dele no templo. Comprarás com esse dinheiro tudo que a tua alma desejar: vacas, ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer outra coisa que a tua alma pedir. Ali comerás perante o Senhor teu Deus, se alegrando tu e a tua família. Então o problema não está na satisfação dos nossos desejos saudáveis, claro. O problema está em querer viver sem Deus e ter tudo de bom que Ele criou para você. Se você quer tirar Deus da sua vida para poder curtir a vida, não vai conseguir, porque Ele é a vida. João falou a respeito de Jesus em João 1,4. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Mas eu gosto de Deus, só que eu não recebo amor. Claro que não recebe, já expliquei aqui antes, é a lei do retorno. Você quer colher o que não plantou, quer receber amor, mas não dá amor. Quer que as pessoas sejam carinhosas e pacientes com você, mas trata os outros com falta de respeito e dureza. Não funciona assim. Todos nós precisamos muito aprender a viver uns com os outros em amor aqui na Terra. O problema do mundo não é o aquecimento global, não é o crescimento da população e não é a falta de alimentos. Mas falta alimentos para muita gente. Sim, falta. Falta alimento porque falta amor. Quando o ser humano decide tirar Deus do mundo, o amor vai embora com ele. Como a sociedade quer que as pessoas se respeitem e cuidem umas das outras, se o objetivo primário é retirar Deus das escolas, das famílias e das igrejas? Não foi o homem de Neandertal que declarou: não matarás. Não foi a teoria da evolução que criou os princípios morais para a convivência humana. Não foi um cientista renomado que ensinou a fazer ao próximo o que queremos que façam conosco.
Foi Jesus, foi Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que não só ensinou, mas viveu e morreu pelo que ensinou, aquele que sofreu na cruz, passou pelo inferno e ressuscitou para que todos os homens pudessem vencer a morte eterna. Mas ninguém vai vencer a morte sem Jesus, ninguém vai encontrar o amor sem Deus, e ninguém vai ser amado se não der amor. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, posso comprar todo o amor que eu quiser. Sinto te informar que se tem um preço, não é amor de verdade, é interesse. E é por isso que mesmo depois de receber o amor pago, você continua vazio. E é também por isso que cada dia mais as pessoas chegam a extremos para chamar atenção. É só passear pelas mídias sociais e você encontra mulheres que desde cedo decidem mostrar o seu corpo em troca de seguidores e de dinheiro. Os homens se esforçam para mostrar o que têm e o que não têm em troca de admiração. As pessoas ficam exibindo falsas realidades para conquistar falsos elogios. Todos se enganam em busca de aprovação. Mas como ensinou Jesus em Lucas 6,39, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E assim o mundo moderno vai vivendo a ilusão da felicidade de plástico criada pelo inimigo de Deus. E tudo é construído em cima de uma fundação falsificada e corrompida. O vazio do ser humano só pode ser preenchido por Deus. Só o Criador completa a sua criação. Então, se você se esforça para ficar unido a Ele e seguindo a sua vida como Ele ensinou, dificilmente vai se sentir abandonado. Jesus prometeu em Mateus 28:20 que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, Ele passou a morar dentro de você. Lá em João 17:22 e 23, orando a Deus, Jesus disse: Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, o que Jesus disse aqui é que Ele está em nós, nós estamos unidos a Ele e Ele com Deus. Assim fazemos parte da mais perfeita união espiritual. E todo mundo vai reconhecer que Deus nos ama assim como ama Jesus. O verdadeiro amor é este, o amor de Deus e de Jesus por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito em tudo isso, mas ainda me sinto sozinho. Bom, se você acredita em Jesus, se tem o costume de fazer suas orações, ler sua Bíblia e ainda está se sentindo sozinho, então talvez seja a hora de visitar um pouco o mundo lá fora. Porque eu sei que hoje em dia muitas pessoas preferem viver mais reclusas em suas casas, vivendo no seu próprio mundo seguro e fechado. Às vezes para se proteger dos problemas e perigos desse mundo, e outras vezes apenas por preguiça de interagir com as pessoas tão diferentes que estão lá fora. Mas foi para isso que Deus nos colocou aqui no mundo, para interagir uns com os outros. Todas as pessoas têm alguma coisa para nos ensinar, mesmo que elas não tenham Deus e estejam cheias de problemas e dúvidas, podemos aprender alguma coisa. E com certeza
podemos dar a elas o que mudou a nossa vida. Se você deixar para trás o seu mundo seguro e protegido e for lá fora buscar alguém para conversar e compartilhar com essa pessoa tudo o que aprendeu com Jesus, tudo o que passou ao lado dele e tudo o que ele fez por você na vida, eu tenho certeza que não vai sentir solidão. Porque, como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Dê atenção e carinho e você vai receber. Ao invés de esperar que alguém apareça na sua vida para te fazer companhia e alegrar o seu dia, faça o contrário. Apareça na vida de alguém e seja uma boa companhia. Alegre o dia da pessoa. Muitas vezes só um pouco de atenção já muda tudo. Porque muitas pessoas que não conhecem Jesus e não têm ninguém mais nesse mundo estão sozinhas e precisam de um sorriso, de um ombro amigo e às vezes só de um ouvido amigo para escutar seus problemas. E se a pessoa te der oportunidade, compartilhe com ela o presente que você recebeu de Jesus, a vida eterna. Se você é um cristão de verdade, não deveria se sentir sozinho, porque tem um mundo inteiro lá fora esperando por você. Foi o que Jesus pediu. Ide por todo o mundo. Vá buscar alguém que precise de atenção e você vai encontrar o que está buscando. Vou na cidade passear, vejo o povo caminhar com tristeza no olhar daqui pra lá. Cidade em confusão, a multidão que vive em divisão sem achar razão. Não tenho tempo pra falar com ninguém, nem me importo se eu faço ou não. Estou muito preocupado comigo. E amar não adianta não, amar não adianta não. Andando à noite solitário, procurando a verdade, mas não consigo encontrar. Queria dar um tempo e descansar, sair desse estresse e aprender como amar. Irmão, alguém nos enviou aqui somente pra falar com você. Tem que olhar pra Jesus, irmão. Ele vai guiar você. Este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você esteja gostando. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube, onde você pode encontrar todos os programas que já foram transmitidos aqui. E também vários vídeos mais curtos com muitas mensagens inspiradas sobre os diversos temas da vida de um cristão aqui nesse mundo. Se quiser entrar em contato, anote aí o número do WhatsApp, 31996903688, 31996903688. Hoje estou falando sobre aquela necessidade de ser amado, aquele sentimento de abandono, solidão e pena de si mesmo que muita gente sente hoje em dia.
É claro que se você é um cristão e está se sentindo assim, então muito provavelmente é porque parou de seguir o que Jesus pediu para cada um de nós. O chamado do cristão não é ficar em casa se sentindo triste e abandonado. Ele tem Jesus dentro de si, está cheio do Espírito Santo, ou deveria estar, e tem uma missão a cumprir aqui nessa terra: anunciar as boas novas, pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. O cristão não vai ser feliz nesse mundo buscando pessoas vazias para completar sua vida. E também não vai se realizar com as coisas desse mundo. Pode ficar alegre por um momento, mas não vai encontrar a realização que procura. Mas se conseguir semear a verdade do amor de Deus em algum coração abandonado e perdido, vai ficar realizado vendo a semente brotar, crescer e transformar uma vida solitária em mais um cidadão da cidade celestial. Jesus ainda tem muita gente aqui nesse mundo, muitos irmãos que não sabem que pertencem à família de Deus. E Ele precisa que você vá atrás deles e os traga para perto dele. Eu sei disso porque Jesus disse em Mateus 9, 37 e 38, a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E quem recruta os novos trabalhadores são os que já estão trabalhando no campo. Cada cristão é responsável pela colheita do campo de Deus. Então esqueça sua tristeza, jogue o sentimento de solidão no lixo e vá atrás das ovelhas perdidas de Deus, dos seus irmãos que estão perdidos e confusos neste mundo maluco aí fora. Ocupe a sua mente e a sua vida com o trabalho de Deus e você não vai ter tempo para se preocupar com pensamentos negativos. Deus tem tudo de bom para aqueles que se esforçam para lutar por Ele aqui nesse mundo. Então pare de pensar em si mesmo e nos seus problemas e vá buscar quem precisa de Jesus. A família de Deus ainda não está completa e você é responsável por buscar seus irmãos perdidos aqui nesse mundo. Foi belo demais. Tudo que aprendi não esquecerei jamais. Foi tudo que eu sempre tive dentro do meu coração. Tudo que eu quis de um pai. Eu vi que outras pessoas também escolhiam sair de um mundo de insatisfação, pois havia uma família muito maior que queria morar no nosso coração. Muitos vieram e muitos foram, muitos estão para ficar. Senhor, eis-me aqui, aumente a minha fé, para eu um dia em casa chegar. Muitos falarão e muitos crerão, muitos irão acreditar. Senhor, eis-me aqui, fortaleça a minha fé, para que eu lute até você voltar. Agora eu sei que queres mais de mim, e eu precisarei muito mais de ti. Onde estiver, quero estar junto com você, pois assim nunca me sentirei só. O que
que aumente a minha fé, para eu um dia em casa chegar. Muitos falarão e muitos crerão, muitos irão acreditar. Senhor, eis-me aqui, fortaleça a minha fé, para que eu lute até você voltar. Para que eu lute até você voltar. Para que eu lute até você voltar. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.